Eu reverencio a noiva de Cristo e o saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dou a todos uma boa noite de salvação. Bendito seja o nome do Senhor por esta noite. Está frio, o tempo pede para uma sopa, uma cama, mas Deus te deu força, te deu vigor para que você pudesse estar aqui o adorando, né? Segunda-feira. Então seja Deus honrado pela vida de cada um. Bendito seja o nome do Senhor, seja Deus honrado pela vida da nossa irmã Elisandra, que está sempre me chamando para estar nesta casa. Mais uma vez aqui, seja Deus honrado pela vida do pastor, de sua família, pela vida dos músicos, dos obreiros. Seja Deus honrado pela vida de cada um. Amados, tem um tema, mas Deus me trouxe para outro negócio aqui, que também faz sentido com o tema que tem. Abra comigo a sua Bíblia no livro Alfa, ou no primeiro livro de Gênesis, no seu capítulo de número 41, Gênesis capítulo de número 41. Não tenha medo, porque eu te ajudo. É a palavra do Senhor para a tua vida. E medo não é ausência de coragem, né, irmãos? Imagina se a gente não tivesse medo, a gente atravessaria a rua na frente de um carro. O medo, ele não é ausência de coragem, o medo é aquilo que Deus usa para pôr limites, né? Não imagina se a gente não tivesse medo, a gente cararia qualquer um, faria coisas. Todos acharam? Gênesis 41, amém. Parágrafo de número 50 ao 52 diz assim: antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Pode tomar assento. Aleluia. Amados, foi por propósito eu ler somente esses 2 versículos, o versículo de número 50, 51, 52. Veja bem que aqui é o início do cumprimento ou a realização de um sonho que Deus dá a José. E seria descreditar o sofrimento, as lutas, o processo que José passou para chegar até aqui. Seria imprudente um pregador pregar falando somente do que José está começando a viver no capítulo de 41 em diante até o capítulo de número 45 do Gênesis, porque nós não podemos tirar de cada ser humano aquilo que ele passa, a experiência, o testemunho que ele consegue adquirir no decorrer da sua caminhada, no processo, na luta que ele tem para conquistar ou alcançar alguma coisa. Verdade é que esse José, que agora no Egito tem 2 filhos, um por nome Efraim e outro por nome Manassés, é um jovem que no capítulo de número 37, ele vai ter um sonho. A Bíblia vai dizer que o seu pai Israel, não mais Jacó, peregrinando nas terras do seu pai Abraão, avô de José, habitando ali, a Bíblia diz que este homem agora tem 12 filhos. Tendo 12 filhos, tem um por nome José, o xodó daquele pai. E a verdade, irmão, às vezes nós não compreendemos por que os pais gostam dos filhos menores. É que quando a gente gera os primeiros filhos, a gente muitas vezes, irmãos, são filhos que nem foram planejados. Então a gente temos que lutar, temos que trabalhar dia e noite, temos que correr para dar um lar, para dar um sustento, para dar o melhor para os nossos filhos. E por isso se ausentamos, ficamos pouco tempo dentro de casa e também pouco tempo com aquela criança. Mas haja vista que depois que os tempos passam e nós já estamos bem estabilizados em alguma coisa e geramos na nossa velhice um filho, temos mais tempo, mais amadurecimento para dar atenção ao filho menor. Tem gente que olha e até acha que nós amamos mais o filho pequeno do que os outros filhos. Não é.
é que o tempo é propício. Hoje nós podemos descansar. E a Bíblia diz que José tinha 12 filhos. Jacó tinha 12 filhos, sendo José um dos menores. E ele era xodó do seu pai. Por isso seu pai faz uma túnica de manga larga, uma túnica toda colorida. Alguns historiadores dizem que essa túnica é uma túnica de supervisor. Haja vista que todo funcionário de empresa trabalha com um uniforme. O supervisor tem um uniforme diferente. Por quê? Porque José, além de ter o menino dos olhos do seu pai, de o agradá-lo, José tomava conta dos seus irmãos. José era como se fosse a câmera hoje, para que o seu pai soubesse aonde seus irmãos estavam e o que eles estavam fazendo. Diz a Bíblia que toda vez que José ia olhar os seus irmãos, tomar conta e ver o que eles estavam fazendo, ele pegava alguma coisa errada e contava para o seu pai. Por isso os seus irmãos o odiavam e não poderia viver pacificamente com ele. Pode ver se não é assim. Todos os irmãos mais velhos sentem um pouco de raiva do irmão mais novo, porque além deles ter que auxiliar e ajudar a tomar conta, tudo que eles fazem, o filho mais novo conta para os pais. Então eles passam a ter raiva, porque além de ter que tomar conta, aturar, cuidar daquele menino, tudo que eles veem, eles falam para os pais mais velhos. Então José era tido como caboete do seu pai. E não era por isso que Jacó o amava. Jacó o amava porque agora ele tinha os seus filhos mais velhos para cuidar da criação de animais, para cuidar da plantação. Então ele tinha mais tempo para dar atenção à sua esposa, para dar atenção aos seus filhos. E o texto mesmo vai dizer que José era filho da sua velhice. Cá para nós, irmão, será que eu seria o mesmo pai de um filho que eu gerei há 20 anos atrás? Não, irmão, porque a experiência é outra, o amadurecimento é outro. Eu, com certeza, se eu gerasse um filho agora, eu trataria muito melhor, daria muito mais atenção, viveria mais intensamente com ele, porque nós sabemos que nós, os filhos maiores, nós perdemos a maioria da parte do seu crescimento. Nós não brincamos, não fomos em reuniões escolares, nós não levamos a médico, porque nós tínhamos que correr atrás daquilo que pudesse suprir a necessidade. O dinheiro para pagar a conta, um lar para morar, um alimento, um sapato, uma roupa. Então perdemos o tempo, fomos ausentes para dar de melhor ao nosso filho. Mas se nós gerássemos hoje, seria diferente, teríamos mais tempo para amá-lo, para brincar com a criança. Então Jacó amava o seu filho José. E o seu filho José fazia o que seu pai mandava. E isso me chama a atenção e eu quero começar a construir essa mensagem. De maneira que toda vez que José ia ver o que os seus irmãos estavam fazendo no campo, ele pegava alguma coisa errada. E pegando alguma coisa errada, ele contava para o seu pai. Porque filho obediente é assim. Não importa o que os seus irmãos vão pensar. Não importa o que eles vão sentir, o que eles vão achar. Tu está fazendo o que teu pai mandou. E quem vem aqui para fazer o que o papai mandou, levante a mão e começa a adorar. Sabe por causa de quê? Tu não é movido por olhar. Tu não é movido... Ai. Sabe o que me chama a atenção? Que esses filhos de Jacó, irmão de José, perto do pai era uma coisa, mas longe do pai é outra. Dentro da casa onde Jacó ou Israel estava, ele se comportava de um jeito, mas fora ele se comportava. Chegando, hein? Meu Deus. Por isso que eu gosto de dizer que igreja não é minha e não é sua casa, é a casa do pai. Se é a casa do pai, é da maneira dele, é do jeito dele. Glória a Deus. É da forma que ele quer. Então os filhos de Jacó, quando estão em casa, são uma coisa, mas quando estão onde? Não parece com alguns crentes de hoje? Que dentro da casa é profeta, dentro da casa é vaso, dentro da casa é instrumento, mas longe daqui, só papai e Deus sabe o que é, sabe como é que se comporta, como você se comporta no trabalho, como você se comporta na escola, como você se comporta no bairro que você mora, como você se comporta numa rede, só Deus sabe, irmão. E toda vez, como não tinha câmera naquelas épocas, para o pai saber o que seus irmãos estavam fazendo e onde estavam, enviava José. E toda vez que José ia olhar, José pegava algo que não era para pegar e contava para o seu pai.
E aqueles irmãos começaram a criar raiva, um sentimento negativo dentro do seu coração. Meu Deus. Porque eles tinham José como caguete. E José não era caguete. José apenas executava o que o seu pai mandava. Vai lá e vê. Anota o que eles estão fazendo e traz para mim. E ele só fazia isso. Então a Bíblia diz que os seus irmãos tinham raiva de José e não podia viver pacificamente com ele. Tem irmão que é assim, irmãos, que por causa da verdade começam a ter raiva de você. Por causa da verdade começa a te odiar, não consegue ter paz contigo. Só que a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como é que eu posso dizer que tu és meu irmão e eu não tenho paz contigo? Meu Deus, Eu não consigo te amar. Eu não consigo sentar do lado da cadeira que tu está sentado. Eu não consigo te cumprimentar com a paz do Senhor. Eu não consigo me sentir bem contigo. Eu não consigo me alegrar com a tua alegria, ser feliz com a tua felicidade. Como é que é isso? Sendo nós filhos do mesmo Pai, usados pelo mesmo Espírito e doutrinados pela mesma palavra. Meu Deus das glórias. Só que agora o tempo vai te passando e José agora vai ter um sonho. E sonhando José, ele sonha que os feixes maiores se curvam diante do feixe menor. E José, sem saber a interpretação do sonho, ainda jovem, ainda imaturo, vai contar para os seus irmãos. E seus irmãos é crente, eles têm a interpretação. Ele diz: como assim? Como é que nós iremos se encurvar para ti, sendo você o menor? Essa não é a lógica, não é desse jeito. A lógica é os primogênitos comandar sobre os que vêm depois. Só que Deus, quando quer fazer algo, Deus, quando quer te ajudar, se for preciso quebrar protocolo, ele quebra. Se for preciso botar o menor para comandar o maior, ele bota. Se for preciso confundir a medicina, se for preciso confundir a meteorologia, se for preciso confundir a justiça, um advogado, ele vai confundir, porque ele quer fazer. E se Deus quer fazer, quem é que pode dizer que não? Quem é que pode parar quem Deus quer movimentando? E quem é que pode calar na boca de quem Deus colocou numa palavra para poder falar? Aleluia. Mas o homem não entende, porque nós servimos a Deus, nós queremos que as coisas sejam da nossa maneira. Aí Deus vai dar outro sonho ao menino José. E José agora vai sonhar que o sol e a lua e 11 estrelas vai se encurvar diante dele. E ele fica alegre, é um sonho bom, meu irmão. Imagina você sonhando que o sol e a lua, ela vai se encurvar e as 11 estrelas se encurvar diante de você. Ele fica alegre e vai contar agora para os seus pais e também para os seus irmãos. E o seu pai, quando ouve aquele sonho, também tem a interpretação e diz: como assim, filho? Eu, sua mãe e seus irmãos se curvaremos diante de ti? Não é dessa maneira. E a Bíblia diz que Jacó fica com raiva e guarda aquela palavra dentro do seu coração. Ele não guardou para fazer mal ao menino. Ele guardou para saber se aquilo realmente vinha de Deus e se cumpriria. Porque quando nós sabemos que o que é de Deus, quando o profeta está falando em nome do Senhor, quando aquilo que ele profetizou vier a se cumprir, aí saberemos que o profeta foi enviado por Deus. Só que agora os seus irmãos ficam com mais raiva do que já tinham. E certo dia ele sai para trabalhar e seu pai manda ele olhar como estão seus irmãos, como da outras vezes. E ele vai. E a Bíblia diz que ele andando errante encontra um homem pelo meio do caminho. O homem pergunta: o que procuras? Aonde vais? Ele diz: estou procurando meus irmãos. E aquele homem diz assim: eu escutei dizer que eles iam para Arã. E ele vai atrás. E ao longe os seus irmãos avistam e arquitetam um plano. Porque olha só, quando José sonha e conta para os seus irmãos o sonho, o que José espera é compreensão dos irmãos. O que José espera é apoio dos seus irmãos. O que José espera é ajuda dos seus irmãos. E muitas vezes é assim. Nós esperamos do homem aquilo que só receberemos de Deus.
Buscamos no homem aquilo que somente Deus pode dar. Tem homens que podem fazer alguma coisa por você, mas Deus não vai permitir, para que amanhã ele não diga, só está vivendo o que está vivendo porque eu ajudei, porque eu auxiliei. Não, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se for preciso Deus levantar um lá fora para te honrar e te abençoar, Deus levanta, mas não usa alguém aqui para dar hoje e amanhã está tocando trombeta dizer que deu. Ah não, a obra está bonita porque eu semeei, eu fiz um voto, Deus não vai deixar. Só que agora os irmãos estão olhando para José vindo de longe e estão dizendo, lá vem o sonhador. Até os seus sonhos incomodam os outros. Até seu sonho tira o sono dos outros. Até seus sonhos, Fábio, tira a paz de outros. Porque as pessoas querem sonhar, querem ser, mas não querem permitir que você sonhe e que você esteja. O pior problema de um ser humano é quando ele vê você vivendo aquilo que ele quer viver. Tem gente que não suporta, tem gente que não aguenta ver você vivendo aquilo que ele está querendo viver. E ele começa a arquitetar plano, projeto para te parar, para que você não viva. Mas quem é que pode impedir o agir de Deus na vida de alguém? Porque aquele que dá o sonho, ele é fiel e vai caminhar contigo, te ajudando para você viver a realização do sonho dele. Porque não diz lá, vem o sonhador, o que vamos fazer com ele? Pegamos e matamos. Só que Rubens se levanta e diz, não, ele é do nosso sangue, da nossa família, não mataremos, colocaremos ele dentro da cisterna. Você acha que o sonho que Deus te deu, a promessa que Deus te fez, alguém pode matar? Não. E por que você anda meio cabisbaixo? Por que você anda perguntando a Deus por quê? Porque de vez em quando você quer parar, quer desistir, perde a conta. Porque Deus escondeu o processo. Eita! Deus deu para José um sonho. E Deus tem o poder de realizar o sonho. Mas Deus escondeu de José o processo que ele viveria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem promessa de Deus? Aleluia! Levante a mão. Quem aqui duvida do poder de Deus realizar essa promessa? Ninguém. Mas quem aqui sabe o processo que tu vai ter que passar para viver essa promessa? Porque Deus escondeu o processo, mas não se escondeu de você no processo. Porque Ele está contigo e Ele te ajuda. Porque tem momentos que, se depender só de mim, de você, já era, acabou. Jogamos a toalha, desistimos. É por isso que muitas vezes não entendemos. Queremos entregar o departamento, queremos mudar de igreja, queremos parar de caminhar, queremos desistir de cantar. Falamos para Deus, Deus, eu não vou pregar mais, para mim não dá. Porque Deus escondeu o processo. E processo, varão, é coisas que só vai sendo revelada conforme nós vamos caminhando. É igual a luz da aurora. Vai brilhando, 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 e até se tornar dia perfeito. É por isso que às vezes não temos força para vir para a igreja. Por quê? Por causa do projeto que Deus escondeu. Os irmãos de José, que eram José, querem matar, mas Rubem não permite. E de joga ele dentro da cisterna. Mas olha só, cisterna é lugar de quê? De reservar água. Então quando jogam José dentro da cisterna, José correria o risco de morrer. Quem aqui já tentaram te matar por causa dos teus sonhos? Já tentaram te matar por causa da tua promessa? Já tentaram te matar por causa do teu chamado? Já. Só que o texto vai dizer que a cisterna estava seca, porque ali já tinha a ajuda de Deus. Eita! Se cisterna é lugar de armazenar água, era para estar cheia, mas está seca, porque Deus está ajudando José. Eita! Tem coisas que parece que vai te atrapalhar, mas não vai, só vai acelerar o teu processo. Muito obrigado! Porque você precisa aprender que a sua urgência não é emergência para Deus. A sua
Deus está no controle. E Ele sabe de tudo. José era jogado ali. Estão arquitetando o plano, agora paramos, agora não sonha mais. E se porventura sonhar, não tem como realizar o sonho. Está numa cisterna. Só que Deus muda os planos, Deus manda os ismaelitas. Os ismaelitas têm o que aqueles homens querem. E eles têm o que os ismaelitas querem. Eles têm um homem para vender. Os ismaelitas têm especiaria, têm joia. E alguém diz um plano, olha, está vindo os ismaelitas, venda ele, para que ele vá para o Egito. E nós pegamos a roupa dele, matamos um animal, sujamos, entregamos para o nosso pai e dizemos que ele morreu. Tem gente que diz até que você morreu, mas Deus está te transportando para o lugar onde o seu sonho vai ser realizado. Obrigado, Jesus. Tem momentos que precisamos sair de cena para não morrer. Ezequiel, no seu capítulo 3, Deus fala, Ezequiel, eu vou colar a sua língua sobre o teu paladar e tu vai ficar calado, mudo, porque os homens vão querer te matar. Tem momento que Deus vai tirar as agendas, tem momento que Deus vai fechar as portas, porque Ele sabe do perigo que você está correndo. Deus te dá livramento até mesmo sem você saber que está sendo livrado. Por isso em tudo temos que ser gratos, em tudo temos que louvar a esse Deus maravilhoso, no tudo, no nada, no muito, no pouco, porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Era alguém que não sabia, mas o processo te ensina a ser diferente, a amadurecer. Agora eles vendem José, e José é transportado para o Egito. Tudo por causa de um sonho. Meu Deus, profundo. Tudo por causa do projeto. Aí, ó. Porque as pessoas, elas aceitam você crescer, você prosperar, Deus te usar. Elas só não aceitam ter que se submeter a você quando Deus te levantar. Aí, ó. Se José diz, Deus vai me levantar, eu vou ser grande, igual a você, os irmãos não ficariam irados. Mas como o sonho dizia que ele seria superior e maior, eles não aceitaram. Porque ninguém quer que tu seja maior. Ninguém quer que tu seja melhor. É, papai. Porque isso incomoda. Glória a Deus. Isso faz pessoas ter raiva de você. Aleluia. Isso faz pessoas querer te parar. Porque temos mais facilidade em se adaptar e ser feliz com a tristeza do outro, com o sucesso e a vitória. E eu pergunto, o que é que carregamos? É o Espírito Santo ou é outra coisa? Que não conseguimos se alegrar com a vitória, com a conquista de alguém. Eita. Imagina, foi só o sonho que Deus deu a José, que levou os seus irmãos a agirem desta forma com ele. Talvez José, inexperiente, está dizendo, eu achei que eles iam me apoiar, eu achei que eles iriam me ajudar, eu achei que eles iam cooperar para que eu vivesse a realização do sonho. Mas não, vê se não parece com os dias atuais. Toda vez que tu tem um sonho, toda vez que Deus te faz uma promessa, alguém começa a ter raiva de você. Mas ele? Por que ele? Por que ela? Mas ela que vai dirigir? Não. Eu aceito ela sentar na mesa e dirigir comigo. Mas ela ser a minha líder, não. As pessoas não querem que você seja superior. Mas querendo ou não, a palavra de Deus diz, antes que houvesse dia eu sou. E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem entende lá? O processo de José não é para matar José. Não é para que José desanime e pare na sua caminhada. É para que ele gere testemunho. Deus está dizendo, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as tuas lágrimas está gerando em você experiência e testemunho. Não despreze o teu processo se você quer viver o propósito. Aleluia, Jesus. José vai para o Egito. E o texto vai dizer que Deus era com José. E tudo que ele colocava as mãos prosperava. Agora Potifar compra. O general, o chefe do exército de Faraó, coloca dentro da sua casa e vendo que tudo que o menino faz dá certo, dá a ele o cargo de encarregado do lar, da casa de tudo.
E aquele menino começa a prosperar. Imagina, Fábio, na mente dele, ele dizendo, agora vai dar certo, agora vai fluir, agora vai acontecer. Meus irmãos não entenderam lá, mas quem está aqui está entendendo e está cooperando para que eu viva a realização do meu sonho. Agora vai fluir. Mas de repente o inimigo arquiteta outro projeto. E quem está olhando o que os irmãos de José e que a mulher de Potifar vai fazer, parece que eles estão impedindo, ou eles têm poder de influenciar ou de paralisar o que Deus quer fazer na vida de José, mas não tem. Aprenda uma coisa, Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que parece ser mal para você está cooperando para que tu viva o propósito que Deus tem. Até aquilo que te faz sentir ruim está cooperando e Deus transforma em bom, porque é Deus. Sabe o que José não está entendendo? Que a fúria e a raiva do seu irmão está impulsionando, está acelerando o profeta para José viver a realização do sonho. Sabe o que Deus está dizendo? Não chora, não geme, não para, porque o mal que está te batendo está te impulsionando para você viver o que Deus quer que você viva na parte da terra. Está dando tudo certo, agora vai acontecer, agora eu vou viver o sonho. Mas de repente a mulher de Potifar se insinua, sente desejo e atração pelo garoto. É um jovem, é bonito, é robusto, está na puberdade, chama a atenção, tudo que faz dá certo. E ela quer o menino, e ela projeta. E ele é crente, porque ele diz, longe de mim, Senhor, eu errar contra o meu Senhor, porque eu sou fiel a Deus e sou leal ao homem. Porque você só consegue ser leal e fiel a um homem se você for leal e fiel a Deus. E tu não for, irmão, tu não consegue ser fiel e leal a ninguém. Tu não é a Deus que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno, mas quem tu vai ter? Só que José não está entendendo nada. Belo dia ela se insinua e José se esquiva e ela pega as vestes e José vai embora e ela arquiteta um plano que aos olhos humanos parece agora conseguiram neutralizar o sonho que José de se realizar. De tudo que nós olhamos com olhar físico e carnal parece ser ruim, mas se você olhar com olhar espiritual, tudo que estavam fazendo com José estava acelerando o processo para que ele vivesse o sonho que Deus deu a ele. Sabe o que Deus está dizendo? Não estão te paralisando, não estão te parando, não estão boicotando o teu chamado, estão te ajudando e você não tarde. Passe a olhar com olhar espiritual e você vai ver como o céu está se posicionando para você viver aquilo que Deus está te dando. Obrigado, Jesus. José é acusado de estupro, importunação sexual e é lançado dentro do cárcere. E dentro do cárcere Deus era com ele. E tudo que ele colocava as mãos prosperava. Ao ponto do chefe do cárcere, o carcereiro superior coloca ele sobre as suas responsabilidades. Mas o menino está crescendo, está amadurecendo, porque o sonho que Deus deu a ele é um sonho grande. E não tem como governar sendo imaturo. Não tem como governar sendo menino. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu era menino, pensava como menino e agia como menino. Mas quando cresci, comecei a pensar como homem, agir como homem e falar como homem. Tudo que tu está vivendo são processos para vocês amadurecer. Eu já falei isso aqui. Davi só sentou no trono para governar depois de maduro. Ana só gerou Samuel depois que amadureceu. Deus não dá coisas grandes, nem realiza coisas grandes na mão de crente ou na vida de crente imaturo, menino. Porque isso pode causar escândalo ao invés de se tornar bênção na tua vida. Verdade. Você precisa amadurecer. Porque tem tanta gente que caiu, que parou, que desistiu no meio da caminhada. Porque estavam imaturos. Viveram o projeto, o chamado prematuro.
para a mente. E até para um jovem, uma irmã, um irmão amadurecer, o líder tem que ter visão espiritual. Bem que Davi já era ungido a rei, já era escolhido por Deus, mas não sentou. O pastor sabe que tu tem teu chamado. O pastor sabe que tu é bênção, mas você precisa amadurecer para poder liderar, para poder sentar na mesa, para poder estar de frente, para poder dirigir. Porque sentar aqui, irmão, parece simples. Não, mas para botar um tempo diferente sentar. E esse é o problema da igreja. Se preparar para a guerra, mas nunca se preparar para os contra-ataques. Porque toda ação, ela promove uma reação. Nós estamos prontos para agir e muitas vezes estamos desapercebidos para a reação do inferno contra a nossa vida. É por isso que tem gente que começa bem e termina mal. Paulo vai dizer, olha, combati o bom combate, eu encerrei a carreira, guardei a fé. E tem gente que não consegue porque é imaturo, porque evangelho não é sucesso, evangelho não é fama, evangelho é dor, é lágrima, é sofrimento. Evangelho é você perder. Porque muitas pessoas acham que o sucesso do evangelho é quando você está ganhando, quando o teu nome, a tua foto está nos banhos, quando você é o centro daquela coisa. O pregador não é, irmão. O verdadeiro evangelho não é o que tu ganha por seguir a Jesus, é aquilo que tu abre mão para seguir ele. E a verdadeira libertação não é somente aquela que os demônios saem, porque os demônios que saem, eles ficam vagando. E se a casa não for preenchida com a presença, eles voltam e traz 7 espíritos piores. É quando nós negamos a si mesmo. Porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É quando eu digo, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não glorifica. Eu quero, mas não exalta. Eu quero, mas o nome de Deus não é glorificado nisso. Então eu não faço. Eu nego a mim mesmo. E essa é a dificuldade dos cristãos da atualidade. Negam a tudo, vencem todos, mas perdem para si mesmo. As suas vontades o comandam, o aprisionam. Por que tem gente que faltou hoje? Podia estar aqui, porque deu vontade de ficar debaixo da coberta, comer uma sopinha, mas perde uma palavra como essa. Sabe por que diversas vezes você quer parar? Você quer desistir? Você indaga a Deus perguntando por quê? Será que é verdade? Será que vai acontecer? Porque Deus te fez a promessa, mas escondeu o processo. E por que Deus não fala o processo? Se Deus falasse para mim o que eu perderia, o que eu choraria, o que eu passaria para viver o que eu vivo hoje, eu não aceitaria. Por isso que Deus diz para os discípulos, entra no barco, passa para o outro lado. Ele sabia que o vento ia soprar, sabia? Mas ele não diz, porque se diz, os homens ficam com medo e não vai. Mas quando você está em apuro e perigos, ele vem te ajudar. Porque Deus é a tua ajuda. Quem deveria ajudar José? Os seus irmãos. Quem deveria apoiar José? Os seus irmãos. Mas José teve apoio dentro do seu lado? Não. Quem é que mata Abel? O seu irmão, cara. Quem é que expulsa Jefité de casa? Meus irmãos. Quem é que vende José? Os seus irmãos. Quem é que descredibiliza Davi? Os seus irmãos. Quem é que mais persegue Davi na sua vida? O seu sogro, Saul. Às vezes pessoas que nos deveriam nos fazer o bem acabam nos fazendo mal. Quem é que mais fere você? Quem é que mais te machuca? É quem está lá fora ou quem está dentro da igreja? Quem é com que você mais se decepciona? É com quem está lá na boca de fumo agora comprando pó, fumando um crack na beira da Avenida Brasil? Ou por quem está aqui dentro dando glória a Deus e aleluia? Por quem entra na marcha, que diz que é cheio do Espírito, que é profeta, que é vaso. Vaza onde? Que dentro da igreja glorifica, dá lugar para o varão, mas lá fora dá lugar para o diabo, falando da vida do pastor, falando da vida da família do pastor, falando do irmão, da irmã. Vaza onde? Que chega aqui, entra no mistério, entrega visão, revelação, mas lá fora fala palavrão, trata esposo mal, amaldiçoa os filhos dentro do lar. Que mistério é esse, irmão? Que o
esse evangelho não te transforma, não te confronta, não te modifica de dentro para fora. Fosse o tempo que a palavra de Deus fazia a obra de dentro para fora. Modificava o homem primeiro por dentro, transformava o caráter, para depois o homem mudar as roupas. Porque tem muita gente mudando daqui para baixo, mas daqui para cima continua a mesma coisa, com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento. Eu sou assim. Deus ainda não me mudou. José agora está dentro do cárcere e tudo que ele está fazendo está prosperando. Eu vou chegar lá. Tudo isso por causa que ele teve um sonho. Eu não sei o que você está passando por causa do teu sonho, mas volte a sonhar, porque Deus realiza sonhos. Eu não sei o que tu tem passado por causa do projeto e da promessa que Deus te fez, mas continue acreditando, porque fiel é quem te fez a promessa e Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele te fez. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Porventura diria e não faria, e quando fizesse não mostraria que foi Ele que fez. Continua acreditando, o tempo está passando. José sonha com 17, mas só vai viver a realização do sonho com 30. 13 anos se passam, e a pergunta é: quantos anos você está esperando para viver o sonho que Deus te deu? Quantos anos você está esperando para ver se realizar na tua vida a promessa que Deus fez? Está doendo? Não para não. Está chorando? Não para não. Está perdendo conta? Não para não. Porque Deus te deu o sonho, te deu o projeto, mas Ele escondeu. Vira para quem está tendo, diga assim, ó: não tem como entender um Deus que dá o sonho, que faz a promessa, que dá o projeto, mas esconde o processo. Deus sabia que se te falasse você não aceitaria. Deus sabia, Pai, que se Ele falasse para você, tu vai adorar, vai taquear o inferno com o teu louvor, mas tu vai chorar, vai ser traído, vai ser humilhado, tu não aceitaria, porque a gente não quer essas coisas. Nós somos seres humanos e só queremos coisas boas. Por isso que quando as coisas ruins acontecem, nós dá para o diabo uma glória que não é dele, porque existe vontade permissiva e vontade absoluta. A vontade absoluta é quando Deus quer, Ele faz e pronto. Quem é o barro para tu entender o colher? E quem é a criatura para dizer para o seu Criador que está fazendo e como está fazendo? A vontade permissiva é aquela que Ele não quer, mas Ele permite. Eu não queria que Jó passasse pelo que ele passou, mas Ele permitiu. E nem assim Jó deu para Satanás aquilo que não era dele. Ele entendia que ele só estava vivendo aquilo porque Deus permitiu. E Satanás falou: tudo que ele tem é o Senhor que dá, e além de dar, o Senhor protege, não deixa tocar, porque se deixar, tu já tinha tocado há muito tempo. É Deus falando contigo. Se tu está de pé é porque Deus te guardou. Se tu conseguiu chegar aqui é porque Deus te segura pelas tuas mãos e te ajuda. Se você está casada, é Deus que está mantendo o teu casamento. Se tu tem uma família ainda que te dê problema, é Deus cuidando de você, te dando uma família. Deus talvez não dá a solução do problema, mas dá a capacidade de suportar e segurar a onda, irmão. Enquanto Deus não dá a solução, ó, vai administrando. Ah, pastor, eu estou enfermo, Deus não me curou ainda. Toma os remédios, vai para consulta, faz dieta. Deus não mudou meu casamento ainda, mas Ele está te dando estrutura para você administrar. Trata Ele bem. É você que é cheio do Espírito. Não espera dele algo que você, somente você tem para dar dentro de casa. Olha aí. Tem mulher esperando do marido que é ímpio aquilo que é para ela produzir, fruto do Espírito: mansidão, amor, longanimidade, temperança. É cheia de Deus. Aqui na igreja, mas chega em casa, trata o marido mal. O marido chega bêbado, em vez de pegar a roupa e dizer: amor, vai tomar um banho, vou preparar a comida. Começa a xingar o homem de um montão de coisa, manda ele voltar para a casa da outra. Olha que o marido volta. Ele vai mesmo, manda voltar, ele vai ir. Esse é o processo que Deus escolheu para te amadurecer. Vai desistir? Vai jogar fora? Vai desistir do teu casamento por causa do processo? Vai desistir da tua família por causa do processo? Vai desistir do ministério por causa do processo? Então aguenta mais um pouco. Está mais perto de você viver o que Deus prometeu do que ontem. José está dentro do cárcere. Agora 2 homens caem lá dentro.
Um é padeiro e outro é copeiro. Os homens têm sonho. E eles ficam mal e não sabem interpretar. José pergunta o que houve. Nós tivemos um sonho. Eu sonhei que os eixos se levantavam, os pássaros vinham comer. E o outro a mesma coisa. E José diz assim, ó, o sonho é o mesmo, é para 3 dias. Você que é copeiro, será recolocado no seu carro. Mas você que é padeiro, vai ser pendurado, vai morrer. Mas olha só, copeiro, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Toda vez que a gente está no processo, está na luta, a gente quer a ajuda de alguém. A gente quer contar com o homem. Acha que o homem vai fazer alguma coisa por nós e se decepcionamos mais uma vez. Porque o homem não faz, o homem esquece. Ele lembra de você quando ele precisa. Ele lembra de você quando depende. Lembra de Sara? Quando precisou de Agar, ela lembrou que tinha uma serva. Mas quando ela gerou e Agar já não precisava mais, estava dando problema, ela continuou. É assim que o ser humano age. Eles nos enxergam mais pela utilidade, pelo aquilo que podemos fazer, pelo amor de verdade que deveria reinar. E ele dá o sonho, os sonhos se realizam e os homens voltam. Vira para quem está do tela e diga assim, ó. Se foi Deus que te deu o sonho, não dependa de homem. Não dependa de homem. Para ver o sonho se realizar. Aquele que te deu o sonho, ele vai se encarregar de realizar o sonho. Não importa o que ele tenha que fazer, ele vai fazer. Se liberte dessa dependência humana que você tem em marido, em filho, irmão, em pai e mãe. Dependa-se de Deus. Vê na Bíblia aqui, irmãos, todos os homens que foram chamados, dependendo de pai, mãe, irmãos. Deus sempre tirou eles, a dependência deles. Porque quando a gente depende do homem, a gente não vive integralmente, visceralmente e excelentemente o chamado. Porque ficamos contando com os homens, contando com a terra aquilo que vai vir do céu. Somente o céu pode nos dar. Irmão, eu estou tendo uma experiência com Deus de dobrar o meu joelho, sonhar de madrugada e no outro dia acontecer. Porque as pessoas veem a gente pregando, indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Não passa luta, não sofre. Não tem problema. Irmão, se eu te der um pouco a minha cruz, se eu deixar minha cruz uma semana contigo, quando tu for me devolver, tu vai me devolver chorando, vai dizer assim, pastor, como é que tu aguenta carregar essa cruz? É porque ela foi feita na minha medida, no meu tamanho, com o peso necessário que eu possa suportar. E a tua também. É por isso que você ainda não largou. Porque se fosse maior e mais pesado do que ela é, tu não suportaria. Então Deus não dá luta além do que você possa suportar. Deus está cuidando de você, que está te ajudando nesse processo. É que você está olhando com o olhar físico e carnal. A gente só vê Deus quando as coisas acontecem. Só vê Deus quando a porta se abre. Deus é Deus das portas fechadas. Eis que eu estou à porta e bato. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém. Então ele é Deus na porta fechada. Só vemos Deus na exaltação, na humilhação, não vemos Deus. E Deus diz, aquele que a si mesmo se humilhar, eu o exaltarei. Só vemos Deus quando Deus cura. Mas Ana vai cantar uma canção dizendo, ele cura, mas ele mesmo faz a ferida. Então Deus também está ali. Porque tem coisa que tu vai passar, vai precisar viver, para que o nome de Deus seja glorificado. Olha o decreto de Nabucodonosor. Ninguém pode pedir nada a não ser a mim. Aí Daniel está orando. Lança ele na cova dos leões. O decreto primeiro, ninguém podia pedir nada. Agora Daniel está, agora pega ele e lança na cova dos leões. Aí Deus não livra da cova dos leões, Deus livra da boca do leão. É assim que Deus faz. Olha só o decreto depois que Deus livra Daniel da boca do leão. Ninguém mais pede nada a nenhum Deus, a não ser o Deus de Daniel, que livra da cova e da boca dos leões. Tem um propósito no sair que tu está passando e que tu está vivendo, irmão. Volte a olhar para o olhar espiritual. Vai subir para a campina, desliga teu celular. Porque tem gente que está fazendo jejum. Jejum com o celular ligado, jejum com a televisão ligada. É só jejum, não é jejum, é abstinência de comida. Jejum é aquilo que tu se desliga da terra para ficar ligado no céu. Não atende, não responde a WhatsApp, não mexe no Facebook, não mexe em nada. Não é só se abster do alimento sólido e líquido, não. Aí estou de jejum, mas está respondendo a WhatsApp.
Está desligado. Está vendo Netflix, está desligado. O jejum que eu aprendi é desliga tudo, não atende ninguém, não fala com ninguém, a não ser com Deus que responde, a não ser com aquele que tem a resposta, a não ser com aquele que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vai para o monte, irmão. Acorda de madrugada, volta a orar. Faz campanha de oração dentro da tua casa. Faz culto no lar, culto de família. Quando você ganhar a oportunidade para adorar, chama o teu marido, adora junto. Ah, mas ele não sabe adorar, bota ele do teu lado. Dá tapa na cara do capeta para mostrar que Deus está fazendo. O copeiro voltou, mas não lembrou de José. Porque as pessoas vão esquecer de você quando elas puderem fazer alguma coisa. Ou Deus vai fazer elas esquecer. Porque Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Olha o decreto. Todo mundo, quando tocar o pífaro, a sambuca, o satélite, se encurva diante da estátua de Nabucodonosor. Mas tem 3 jovens lá que são crentes, irmão, são pentecostal, gostam de fogo. Talvez ele estava dizendo, o culto aqui perto dessa estátua está muito gelado, muito frio, a gente precisa ir para a fornalha. Ou talvez um sentado do lado do outro, catucando, dizendo assim, ó, escrito está, se nós formos fiel até a morte, receberemos a coroa, é hoje, porque nós não vamos ser infiel aqui curvando essa estátua. Segundo alguns historiadores, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham 10 desculpas para se curvar a estátua de Nabucodonosor. Uma que a cultura era diferente, outra que eles precisavam ganhar aquele povo para Jesus e não podiam morrer. Eles tinham desculpa, mas eles escolheram ser fiel. O decreto antes é joga na fornalha, depois é ninguém. Agora eu peço a outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus. O que tu está vivendo é para a glória de Deus, tu está pensando que é para a tua vergonha. A tua dor não te descredibiliza, a tua dor não impede aquilo que Deus te prometeu de acontecer. É só um processo para tu amadurecer, ficar mais firme, mais forte, mais resistente para quando tu viver, tu chegar lá, não pisar em ninguém, não levantar o nariz, não se achar a única bolacha do pacote. Só que agora Deus vai realizar o sonho de José. O que Deus vai fazer? Vai dar um sonho para Faraó. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 espigas gordas, 7 espigas, as magras e feias, engole as gordas. Chama os astrólogos, chama os magos, chama os adivinhos, chama todo mundo. Mas ninguém consegue agir, porque a vez é de... Pega isso aqui, irmão, quando chegar a tua vez, até que é doutorado, mestrado, diplomado, formado, não vai sentar na cadeira que Deus separou para você, porque a vez é tua. Eu faço a pergunta, no exército de Israel, tinha ou não tinha gente mais capacitada, mais experiente e melhor do que Davi para guerrear por Deus? Tinha. E por que só ele conseguiu se dispor? Porque a vez era... E tem gente que é assim, que sabe esperar, se mantém na posição, chega no campo de guerra como entregador de queijo e de pães e sai de lá como herói nacional. Porque a vez é sua. Quando chegar a sua vez, ninguém senta. E se sentar, Deus arranca. Eita. Sabe por causa de quê que Deus arranca? Deixa eu usar um texto aqui. No capítulo 1 de Atos, Pedro vem, se precipita e diz assim: escolhamos um para colocar no lugar de Judas. Aí escolhem 2, Matias e mais um. Ora, joga sorte e cai em Matias. Foi Jesus que escolheu Matias para ser o 12º apóstolo? Foi quem? Os homens. Por isso só vê o nome dele ali e nunca mais. Quem era para ser o 12º apóstolo? Paulo, irmão. Que Jesus escolhe, e o nome dele até hoje. Aquele que o homem escolhe só brilha uma vez, mas daqueles que Jesus escolhe, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Sabe o que Jesus está dizendo? Se foi Deus que te escolheu, não tem nome para impedir de você viver o que o céu tem preparado. Só quem está entendendo, levante a mão e dê um grito de glória. Veja que tudo está cooperando para José parar de existir. Mas José não para. Quanto mais tentam contra ele, mais perto da realização do sonho ele
está. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Estão falando mal de você, está cooperando para o bem. Estão te colocando em eminência e nem sabe. Estão te sacando pedra, está cooperando para o bem. Estão te colocando em eminência e nem sabe. Estão te caluniando, está cooperando para o bem. Estão te colocando em eminência e nem sabe. Estão acelerando o processo, em vez de estar paralisando. Tem gente que pensa, vou parar. Quem pode parar quem Deus está movimentando ele? Eita, ninguém. Ô, glória. Eu disse que o tema é Deus escondeu o processo. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias sente medo. Ele diz, ó, te santifiquei no ventre da tua mãe, e antes dela te dar a luz, te dei como a nação para os profetas. Ele falou, não, Senhor, eu não. Estou sendo treinado, preparado para ser sacerdote? Tu está sendo treinado, preparado para ser sacerdote pelo homem, mas eu te escolhi para ser profeta. E eu vou te mostrar o processo. Qual é o processo? Eles vão pelejar contra ti, mas não vão levar. No cabo de Paulo, o processo era tão grande, tão duro, que Deus revela para Ananias, mas não revela para Saulo. Deus diz, Ananias, vai na rua chamada direita, tem um homem. Que nome dele, Saulo? Ele não. Qualquer um pode entrar para a igreja, menos este homem que é perseguidor da igreja. Olha, rapaz, ele é para mim um vale ex. Talvez para os homens você não tem valor nem verbo para cantar, para pregar, mas para Deus é levado escolhido. Aí Deus fala assim, ó, eu não vou falar para ele não, senão ele não vai querer, Ananias. E vai ver o que ele há de sofrer por amor do meu processo. E quando Paulo sai dali, já convertido, primeira cidade que ele vai pregar, param na entrada da cidade querendo matar, ao ponto de ele ter que sair de lá, dentro de um seio pelo muro. Processo. E nós às vezes queremos viver o propósito desprezando o processo. Pega isso aqui. Agora, o copeiro lembra, ninguém tem a realização do sonho. Senhor, lá dentro do cárcere onde eu estava, como o Senhor me lançou, teve um homem que revelou os sonhos e aconteceu conforme ele falou. Veja que José vai para o cárcere, vai para o Egito por causa de um sonho. E é por causa de um sonho que Deus tira ele de lá. O teu sonho vai causar dor, vai causar sofrimento. Mas por causa do teu sonho tu vai viver coisas que ninguém vai viver na terra. Amém. Agora ele interpreta o sonho para Faraó. E interpretando o sonho ele dá as coordenadas, como se deve ser feito. Imagina, Faraó olhando e dizendo, o cara tem um Deus que interpreta sonho. Ainda me diz tudo que eu vou fazer. Quem melhor do que ele para assumir essa responsabilidade? Chama ele aqui, o que ele faz? Troca a roupa. Primeira coisa, bota o meu anel de sinete, meu anel de autoridade de selar. Agora coloca sobre ele um colar de ouro e muda o nome dele da Zacudate Paneia. E anda com ele por aí dizendo, eu só sou maior do que ele quando eu estiver sentado no trono. Olha só, o homem agora tem um controle do Egito, irmão. Deus cria um cargo que nunca existiu no Egito para honrar José. Porque nós pensamos que o sonho de José é o que Deus deu para realizar. O sonho de José é cumprimento da história de Abraão. Se você pegar o capítulo 15 de Gênesis, verso 13 e 14, vai estar escrito assim, ó. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, a tua descendência será incontável, mas a sua descendência terá levada como escravo e ficará 400 anos escrava. Mas eu castigarei aquele que o escravizar. E depois tirarei do cativeiro e eles sairão com riqueza. Então o que o José está vivendo hoje é parte da história que está escrita na descendência de Abraão. Deixa eu liberar para você. Quando Deus te gerou, Ele te deu um nome, Ele escolheu os pais e escreveu a tua história. Veja que José é segunda geração, ele é neto de Abraão, é terceira geração, né? Mas ele está vivendo o que Deus escreveu na história do seu. Então Deus está falando para você. Você veio ao mundo com a sua história escrita, princípio, meio, e na sua história tem lágrima, na sua história tem perda, na sua história tem sofrimento, na sua história tem a dor. Queira você ou não, vai ter que viver isso.
Não adianta, irmão. Está escrito. E pronto, foi Deus que escreveu. Você pode pegar o capítulo 15 aí, verso 13 e 14. O que José está vivendo é o que está escrito na história da descendência de Abraão. Ele pediu para viver aquilo? Não. Mas está escrito, tem que viver. E aí? E você? E eu? Por isso, nós não entendemos, queremos parar, queremos desistir. Porque Deus escondeu o processo. Mas preste bem atenção. Deus esconde o processo, mas não se esconde de nós. Imagina, agora José vai ser o segundo maior do Egito. Ele vai ganhar uma suíte para se deitar, lá tem uma jacuzzi, tem uma cama, tem todos os utensílios que um homem de autoridade, um chefe pode ter. Imagina José deitando naquela cama, olhando pela fresta da janela, olhando para o céu, e Deus falando com José: José, vale a pena ser fiel ou não vale? Eu ajudo ou não ajudo? Eu sou Deus que faço ou que não faço? Presta bem atenção, irmão, eu concluo aqui. É que eu gosto de pregar, eu prego muito mesmo. Mas estou pregando diferente, né, Fábio? Eu gritava mais, só que o efeito era menos. As mensagens que eu prego hoje, as pessoas passam uma semana pensando. Escuta o que eu vou falar, irmão. Tem coisas que, se você olhar com olhares carnal, você não vê Deus. Por exemplo, todo mundo prega que os irmãos de José foram ruins, fizeram mal a José. Mas isso é verdade? Não. Que isso, pastor? Não. Eu entro em coisa que Deus fica assim, a heresia não é, eu provo. José era imaturo, tinha 17 anos. Pastor, se Deus fala para José: José, sai do meio da casa dos teus pais e vai para o Egito. Ele não tinha estrutura, ele não tinha sabedoria, e a terra lá estranha, ele ia. Não. E por que ele foi? Porque Deus usou os seus. Tu não entendeu? Tem pessoas que estão te seguindo, te perseguindo, te apedrejando, que é instrumento que Deus está usando. Tem muitos crentes que pedem a Deus: Senhor, me dá espírito de mansidão. Aí Deus coloca um funcionário, um colega de trabalho atribulado para trabalhar contigo. Deus fala aqui, ó: eu já dei para ela a mansidão, agora eu estou dando a oportunidade de ela exercer a mansidão que eu já dei. Aí você não entende, fica assim: ai, está me perseguindo, está seguindo. Está nada, irmão. É um instrumento que Deus está te usando para você melhorar, para você ser excelente. Se Deus manda José aí, ele aí? Então Deus, sabendo disso, Deus fala: eu vou usar teus irmãos. Veja que nada e nem ninguém conseguiu parar José. Só quem poderia impedir José de viver o sonho dele? Ele? Amém, igreja? Vou perguntar de novo. Só quem é que poderia impedir José de viver os sonhos que Deus deu a ele? Ele? Então é só você. Não tem demônio, não tem satanás, não tem marido, não tem filho, não tem pastor, não tem nada. É só você mesmo. Ah, o pastor falou mais duro. No culto de domingo, o pastor pregou mais duro. Ué, vai sair? Jesus pregou duro, todo mundo foi saindo. Ó. Jesus vira para Pedro e diz assim: ó, vem cá, vocês não vão com ele não? Se quiser ir, pode ir, eu não vou segurar não. Pedro vira e diz assim: ó, para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Tem gente que quer palavra de carro, de casa, de exaltação. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: eu tenho palavra de vida eterna. Só quem quer levante a mão e dê um livro de honra. Só quem quer subir para o céu vai suportar o profeta, vai aguentar o choro, vai aguentar a dor e vai permanecer na posição que Deus colocou. Não vai entregar o cargo, não vai mudar de igreja, não vai entregar a mesa. Só quem pode levantar as mãos e dar um grito de glória. Aleluia! Deus está no controle, irmão. Ele não perdeu o controle de nada, não. Todo mundo bate nos irmãos de José. Ah, os irmãos de José traiu. Os irmãos de José ajuda. Os irmãos de José foi o instrumento que Deus usou para acelerar o processo, gente. Olha com o olhar espiritual. Porque quem é espiritual decide as coisas de Deus. Mas quem é carnal de nada entende, de nada tem detenimento. Por isso que batem nos irmãos de José. Ai, fizeram mal, venderam, traíram.
Traíram nada, irmão. José não ia sozinho para o Egito, não. O sonho foi dado em Arã, mas foi realizado no Egito. Eu não sei onde Deus vai realizar teu sonho, mas eu sei que Ele vai realizar. Eu sei, Fábio, que Ele vai realizar. Eu creio, Jesus. Não depende de homem, de pastor reconhecer nada, não. É isso aí. Eu passei muito tempo abaixo da mente espiritual, porque eu dependo esperando pelo homem. Aí o homem vai fazer, vai chegar, vai me ajudar. Até o dia que Deus falou, quando tu estiver assim, tu não cresce, tu não desenvolve, tu não vai a lugares que eu quero te levar. Coloca-se de pé, por favor. Jesus. Pai, o povo entendeu. Quem já ouviu falar nisso, irmãos? Que Deus esconde o processo. Quem já ouviu? Que Deus esconde o processo? Fábio já, graças a Deus. Eu nunca tinha ouvido até que Deus me revelasse isso. E essa é a mensagem que eu estou pregando hoje pela quarta vez, já amanhã vou pregar a quinta vez lá em Ceilândia. Porque Deus falou, essa mensagem você precisa pregar 7 vezes. Quando eu sou obediente, eu prego. Às vezes eu vou pregar em 7 lugares. E talvez vai só impactar uma vida. Porque tem muitas vidas que ouvem, mas não recebem. E esse é o problema. O pastor falou algo aqui terrível. Quem é casado aqui? Parou. Se teu esposo chegar na rua e ele gritar, tu não conhece a voz dele? Tu não sabe o que é ele? Elisandra, se teu filho te chamar na rua, tu não sabe o que é a voz. E por que a gente não reconhece a voz de Deus? A gente não sabe quando é Deus que está falando. A gente reconhece a voz do homem, mas não reconhece a voz do Abba. Como assim? Como eu me relaciono com quem eu não conheço? Como é que eu vivo, adoro, glorifico quem eu não conheço, irmão? Você sabe quando é Deus que está falando contigo ou não sabe? Porque se você souber profeta nenhum falso profeta vai te enganar com falsas profecias e falsos promessas. Tu vai saber quando é de Deus porque tu conhece a voz do teu Pai. Deus, a palavra é tua, este povo é teu, nós viemos aqui para te adorar. O intuito deste culto é colocar o Senhor na primazia, no devido lugar. Pai, quem deu o sonho a José foi o Senhor, e quem realizou também foi o Senhor. Tem pessoas aqui que têm sonhos, têm projetos. Senhor, tem pessoas aqui que têm coisas guardadas que precisa externar, mas elas não acreditam mais que vão viver porque o processo é tanto que elas perguntam por quê, aonde o Senhor está, quando é que vai acontecer. Deus, obrigado por nos esconder o processo, porque se o Senhor não escondesse nem aqui onde está. Eu sei quantos processos eu já vivi, eu só não sei quantos ainda viverei, mas eu sei que viverei mais algum. Mas que o seu nome seja glorificado na lágrima e no sorriso, na alegria e na tristeza, no falar e no calar, no ir e no vir, Senhor. Toma este povo nas tuas mãos. Senhor, toma o pastor desta igreja, dê a ele Espírito de ousadia, de autoridade para pregar a tua palavra com verdade. Que fique quem quiser ficar, mas quem ficar vai entrar no céu, junto com ele para a glória do teu santo nome. Senhor, tu sabe o que essa igreja precisa e esse povo também. Então envia recursos, envia mantenedores, envia ajudadores, envia homens, Pai, voluntários, envia pessoas generosas, que entende e sabe que só colhe se semear. Tem gente querendo colher, mas não quer plantar. E não tem colheita sem semeadura, Pai. Ensina esse povo que é dando, que recebe, que é abençoando, que se é abençoado, que é semeando, que se colhe. Pai, certa vez um menino ofertou 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens, 4 mulheres e crianças se alimentaram e ainda sobrou. E eu vejo ali a importância de uma oferta. Faz desse povo um povo voluntário. Porque é com eles que o Senhor conta para esta época, para esta igreja. Ajuda a tua igreja. Toma a esposa do pastor desta igreja, toma os ministros, toma a obreiros, toma a Alessandra, toma o seu esposo, os teus filhos, ajuda eles. Dê saúde neste lugar, dê força. Faça que eles testemunhem o poder que tu tem realizado na vida deles. Que haja cultos de ação de graça, culto de gratidão e louvor para o teu nome. Senhor, assim eu te agradeço. Eu agradeço a minha rica oportunidade.
Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Bate palma e diga glória a Deus.